Olá, tudo bem? Sou a professora Simone Vasconcelos e iremos juntos estudar, primeiramente, narração. Contar histórias faz parte da cultura e da natureza humana. E como fazer isso? Construindo textos orais e escritos que possam retratar vivências, acontecimentos e formas de ver o mundo. O tipo textual narrativo refere-se aos textos que contam uma história. Ele consiste em organizar uma sequência de fatos em determinado tempo e espaço. Para isso, é necessário um narrador que conte uma história real ou inventada e personagem ou personagens que participem dessa história. Você se lembra quem contou histórias para você na infância, adolescência ou até na vida adulta? As histórias estão em nosso meio desde muito tempo. Hoje, alguns assistem histórias contadas por novelas na TV, antigamente contadas no rádio ou em rodas de conversas. O ser humano é movido por histórias. Qual é a estrutura básica da narração? É formada por introdução ou apresentação, que tem ênfase no personagem, o desenvolvimento da história, que é o conflito, o clímax, que é a intensificação do problema, e o desfecho, que é a conclusão da história. Os elementos da narrativa são personagem, que podem ser seres reais ou fictícios, que participam da história. O enredo é a história em si, também chamado de intriga, trama ou argumento. É o elemento que dá sequência a uma história. Narrador representa a voz do texto, pode ser personagem, observador ou onisciente. Tempo determina o período em que a história se passa. Pode ser cronológico, segue uma ordem dos acontecimentos. A essa escolha do ponto de vista do narrador chamamos de foco narrativo. Calendário psicológico não segue uma linearidade dos fatos, ligado aos sentimentos interiores vividos pelos personagens. Espaço pode ser físico, aquele que caracteriza o enredo, e o psicológico, que retrata a vivência subjetiva dos personagens. O Pequeno Polegar, esse é um texto que vamos fazer um resumo, uma apresentação dele. Um pobre lenhador tinha 7 filhos e o caçula era pequeno, por isso chamavam de Pequeno Polegar. Num período de muita fome, o pai resolveu abandoná-los na floresta. Agora tem a complicação, percebam. O ogro malvado resolveu que iria devorá-los, mas o caçula o enganou e o ogro devorou suas filhas. Os meninos tiveram que fugir e o Pequeno Polegar calçou as botas mágicas. Veja o desfecho. O Pequeno Polegar trabalhou para um rei e conseguiu dinheiro para voltar para casa. Vejam que aqui a professora Simone, ela é uma contadora de histórias e eu contei a história do Pequeno Polegar para vocês. Vamos observar sobre o texto narrativo e os elementos linguísticos. Substantivos são palavras que nomeiam os seres, sejam pessoas, objetos, sentimentos e etc. Exemplo, os meninos brincam. Meninos é substantivo. A fé move montanha. Nós temos aqui 2, nós temos fé e nós temos também substantivos montanhas. Pronomes são palavras que retomam referem-se a outros termos já mencionados no texto. Esses elementos são importantes para o texto narrativo, pois é por meio deles que os leitores conseguem identificar quem são os personagens e como eles são retomados na história. Na narrativa, o tempo verbal predominante é o passado, que é o pretérito. Também é por meio deles que se dá a progressão aos acontecimentos da história. Autor versus narrador. Autor é aquele que idealiza a história
E o narrador é a figura que assume no texto o papel de ser porta-voz do autor, a voz que conta a história. Ele pode ser um personagem que vive a história ou assiste-a, ou alguém que se desloca como se estivesse do lado de fora da história e observa tudo o que acontece. A escolha do ponto de vista do narrador chamamos de foco narrativo. Quando o foco narrativo é de terceira pessoa, o narrador não participa ativamente da história. O narrador pode ser observador, apenas conta a história que observa e não conhece o íntimo dos personagens, e onisciente, que conhece toda a história a ser contada, as emoções dos personagens também. Nesse caso, a narrativa pode apresentar um caráter mais objetivo. Quando o foco narrativo é de primeira pessoa, o narrador participa da história de forma direta ou indireta. Ele é chamado de narrador personagem. Nesse caso, a narrativa pode apresentar um caráter mais subjetivo. O narrador personagem pode ser protagonista, principal. Ainda há o antagonista, pessoa que se opõe a algo, o adversário, que é um dos personagens também. Exemplo, nós temos o Batman e o Coringa. Lembra do filme? Discurso na narração. Discurso direto reproduz fielmente as falas das personagens. O réu afirmou: sou inocente. Discurso indireto. Aqui não encontramos as próprias palavras da personagem. O réu afirmou que era inocente. Agora vamos ver um exemplo de discurso indireto livre, que é uma mistura desses discursos, o direto e o indireto, que há intervenções do narrador e da fala dos personagens. Percebam, amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Advérbios e expressões adverbiais. Eles indicam em que circunstâncias ocorreram essas ações. Esses termos podem atribuir noções de tempo, modo, lugar, intensidade, às ações e fatos que estão sendo contados. Alguns exemplos. Vamos ver um advérbio de tempo. Cedo, tarde, no início da manhã, no final, sempre, nunca, e etc. Temos os advérbios de modo, que é calmamente, nervosamente, ansiosamente, rapidamente, entre outros. Os advérbios de lugar, ao longe, perto, em cima, no horizonte, lá, aqui, etc. Os advérbios de intensidade, muito, pouco, demais, bastante, olha a intensificação disso, né? Da fala desse advérbio de intensidade. Sinais de pontuação. Vejam, aspas indicam que retiramos a fala de alguém do texto. Ao lado temos o ponto final, que serve para indicar o final de uma frase. O tempo inteiro nós fazemos isso, né? Nós escrevemos e colocamos um ponto final quando terminamos a ideia. Travessão indica que alguém vai falar, que eu tenho diálogos. Ponto de exclamação indica admiração, alegria, espanto. Ponto de interrogação é uma pergunta. Reticências são usadas para indicar uma interrupção de pensamento. Os dois pontos para dar uma explicação, enumerar coisas, e a vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. A literatura é uma das formas de expressão artística do ser humano. É a arte da palavra e parte integrante da cultura. Você sabe a diferença entre texto literário e não literário? Exemplos de textos literários são os contos, poemas, romances, peças de teatro, novelas. Exemplos de textos não literários: notícias, receitas culinárias, bula de remédio e outros. Vejamos agora o poema O Bicho. Vocês vão me dizer que tipo de texto é esse. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Texto literário, vocês podem observar, é artístico, uso de figuras de linguagem, função da linguagem poética, conotação, polissemia, realidade de forma subjetiva, pessoal. Então, o texto que nós lemos, O Bicho, ele é um texto literário. E agora vejamos exemplo de texto não literário, que é informativo, linguagem objetiva e direta, função da linguagem referencial, denotação, que é o sentido literal, o sentido real da palavra, trata fatos de forma impessoal. Estilo literário, que é o estilo de época, é o conjunto de características que um grupo de escritores e artistas apresenta em comum, devido às mesmas circunstâncias históricas, políticas e sociais que os envolveram. Estudar os períodos literários ao longo da história é compreender o conjunto de valores artísticos, culturais e ideológicos do homem dentro de uma sociedade. E a literatura brasileira ela é formada por duas eras, a era colonial e a nacional. A colonial estão reunidas escolas literárias do quinhentismo, barroco e arcadismo. Vejamos uma figura barroca. Quinhentismo, 1500, Marco, Carta, Pero, Vaz de Caminha. Seiscentismo ou barroco, 1601, Marco, Prosopopeia, Bento Teixeira. Setecentismo ou arcadismo, 1768, Marco, Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Era nacional. Estão reunidas escolas literárias do romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e o modernismo. Romantismo, 1836, e o marco, que são os suspiros poéticos e saudades de Gonçalves de Magalhães. Realismo, naturalismo, o parnasianismo, 1881, e o marco, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, com o mulato, Aloysio de Azevedo, fanfarras, Teófilo Dias, simbolismo, 1893, marco, Missal e Broqués, Cruz e Souza, pré-modernismo, 1902, marco, Os Sertões, Euclides da Cunha, modernismo, 1922, Semana de Arte Moderna, Contemporaneidade, 1960 até os dias de hoje. A periodização literária representa o conjunto de eras e escolas literárias, agrupadas sistematicamente de forma a facilitar o estudo dos escritores e da arte literária. Bom, espero que vocês tenham entendido. Fizemos atividades dentro desse resumo dessa aula. Tchau, tchau.